Ah, Dando continuidade sobre o capítulo de número 11 do Apocalipse, essa segunda parte do vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz anterior, eu falei para vocês sobre o capítulo 11, do verso 1 ao 6, e o verso 7, aonde que fala que a besta, o anticristo, vai fazer guerra contra as duas testemunhas, vamos matá-los, e enfim, uma série de sequência. Mas a Bíblia fala que, olhando com atenção para o versículo 6, conforme eu havia falado a vocês, a Bíblia diz que eles têm poder, no versículo 6, para fechar o céu para que não chova, e profecias sobre a praga no Egito, sangue, mar em sangue, as pragas, é uma série de sequências. Mas a minha Bíblia diz, pelo menos o que eu tendo dela, ou pelo menos o que eu recebo da parte de Deus vindo da Bíblia, eu chego a uma conclusão bíblica para vocês que as duas testemunhas não serão nem Moisés, nem Elias, e muito menos Enoque. Não serão. Pelo menos o que Deus me passou pela luz da Bíblia Sagrada. Uma nota importante, lá no versículo 3 do capítulo 11, que eu não sei se vocês notaram, no versículo 3 do capítulo 11 está dizendo que eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. Outro tem para fazer a praga, enfim. Quando eu olho para esse texto, eu chego à conclusão que as duas testemunhas não serão nem Moisés, nem Elias, e muito menos Enoque. Tenho que mostrar isso com base. Por quê? O importante ressaltar é que o Senhor Deus eterno, ele deixou isso bem claro no versículo 3 do capítulo 11. As minhas duas testemunhas, minhas duas oliveiras, isso aqui são títulos de altíssimas responsabilidades distintas, e que nesse período será retirado do meio dos 144 mil. Entendam, as duas testemunhas será, pela luz da Bíblia, retirada do meio dos 144 mil hebreus do capítulo de número 7 do livro do Apocalipse. Porque a minha Bíblia fala que no capítulo 7, Deus irá pegar 144 mil, que é 12 mil de cada 12 tribos de Israel, vai assinalá-los, vai protegê-los, para que o anticristo não os flagele, não os mate, enfim, até quando acabar o seu período de evangelização. Então, dentro desses 144 mil, Deus irá pegar duas testemunhas ali de dentro. Olha o que diz a Bíblia, no versículo de número 4 do capítulo 11. As duas testemunhas estão, meu irmão, isso é no presente. Não estava no passado e nem estará no futuro, estão no verbo presente. Quem é os hebreus que estão no verbo presente? Os 144 mil. Então, na grande tribulação, Deus irá pegar dois dos 144 mil do capítulo 7. Um da tribo de Gade, para representar o Elias, que é tisbita. Outro da tribo de Levi, para representar Moisés, que era levita. Aí você chega comigo e fala assim: mas pastor, as duas testemunhas do capítulo 7, mas os dois supostos que Deus irá pegar do capítulo 7, do meio dos 144 mil, não fizeram nenhum milagre, não fizeram chover, não fizeram pragas no mar. Claro que não fez. É porque a Bíblia fala no capítulo 11, verso 3, e eu, Deus, darei poder, meu irmão. Se Deus vai dar poder,
é porque os dois não teve o mesmo poder que tiveram Elias e que tiveram Moisés. Ok? Se eu vou dar poder, é porque os dois não tiveram o poder de fazer todo este patamar do que revela pela luz da profecia. Um outro detalhe muito claro que eu preciso que vocês entendam é que quando a Bíblia menciona que Cristo, que Deus irá dar poder, se Deus vai dar poder, meu irmão, é porque eles não tiveram o poder. Eu darei poder. Se eu vou dar, porque os dois com quem eu vou pegar, no capítulo 7, não têm o poder que teve Elias e muito menos que teve Moisés. Aí chega uma conclusão para vocês que eu gostaria que vocês focassem comigo de maneira muito simples. Muito simples, muito simples. A Bíblia fala que Elias, ele foi transladado. Elias foi transladado vivo. A transladação, ela é uma mudança de localidade. Elias ele foi transladado, isso em 2 de Reis, capítulo 2, verso 1 ao 11. E o outro, como não pode ser Moisés, acreditam-se alguns estudiosos que também poderá ser um Enoque, que pela Bíblia foi transfigurado, e pela Bíblia dizem que o Enoque também não morreu. Isso está em Gênesis capítulo 5 e Hebreus capítulo 11. Mas como que eu não posso afirmar, pela luz da Bíblia, que Elias e Enoque, eles não morreram? Ou seja, desculpe-me, mas pela luz da Bíblia Sagrada, Elias e Enoque provaram a morte. Provaram a morte, assim como Moisés. Mas, entendam-me, a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 5, 17, fala que Caim gerou Enoque, e que Enoque teve uma família de verdadeiros problemas. E a Bíblia fala também lá no livro de Judas, que Enoque ele passou a ser profeta e profetizou o sétimo depois de Adão. Profetizou o sétimo depois de Adão, a saber, Enoque. Então Enoque agora passou a ser profeta. Quem é que quer conviver com um profeta que denuncia erros e pecados? É desagradável conviver com alguém que denuncia erros e pecado. Lá em Judas 14, verso 15, menciona sobre essa situação aí. Mas, como que a Bíblia também menciona lá no capítulo 5, verso 24 de Gênesis, que andou Enoque com Deus e não se viu mais, e diz que Enoque não foi achado. Se Enoque não foi achado, tinha alguém procurando Enoque. Será que estava procurando Enoque para quê, meu irmão? Para tirar um selfie? Estava procurando Enoque para quê, irmão? Para um chazinho da tarde com bolacha? Claro que não, né, meu irmão? Estava procurando Enoque para a sua morte. Mas, como que Deus, ele é perito em inteligência, a Bíblia fala que Deus tirou Enoque da mesma situação que tirou Elias. E Deus para si o tomou. As pessoas pensam que tiraram Enoque, Deus para si o tomou, Deus para si levou para morar com Deus no céu, mesmo Enoque vivo. Gente, entenda uma coisa. Uma pergunta que eu deixo simples. Se Enoque foi transladado ao céu pela fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 5, sim, pela luz da Bíblia, sim. Mas, como que eu vou olhar para o versículo 13 de Hebreus capítulo 11? Está escrito no capítulo 11, verso 5 de Hebreus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado. No capítulo 11, o mesmo capítulo 11 de Hebreus, mas no versículo 13 está escrito: e todos estes, do capítulo 11, da lista dos heróis da fé, todos estes
Não está escrito todos estes menos Enoque. Todos esses, não, é todos estes, o pacote é completo, todos que estão em Hebreus capítulo 11, está escrito no versículo 13 do capítulo 11, e todos estes morreram na fé e não viram a promessa. Prova clara que Enoque morreu, meu irmão. Eu só acredito a hipótese pela luz da Bíblia que Enoque não teria morrido se porventura tivesse escrito em Hebreus capítulo 11, verso 13. E todos estes menos Enoque. Mas não está menos Enoque. Todos estes no pacote completo de Hebreus capítulo 11, todos estes morreram na fé. Então, quando eu olho para esse texto, prova clara de que Enoque também morreu na fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 13. Detalhe importante, aí você pergunta assim, e Elias? Que fim levou Elias? Segundo de Reis capítulo 2, verso 1 a 11. A Bíblia fala que Elias ele foi elevado ao céu. Está escrito elevado ao céu. Este céu está no singular, não está no plural. Nós temos 3 céus. O céu que nós vemos, o céu da atmosfera celeste, da atmosfera a sol, luas, estrelas, e o céu de Deus. Quando Atos capítulo 7 diz que Estevão estava sendo morto como mártir lá em Jerusalém, Estevão disse, patrícios, eis que eu estou vendo os céus abertos. Isso está no plural. Então nós temos 3 céus. Se nós temos 3 céus, e a Bíblia diz que Elias ele foi elevado ao céu, a expressão na palavra elevar ao céu, da transladar, ou seja, mudança de localidade, mudança de endereço. Veja, com base de Mateus 4, verso 1, Jesus ele foi conduzido, ou seja, foi elevado, foi transladado, não pelo diabo. Tem pessoas que falam que o diabo pegou Jesus pela mão e foi passando com Jesus até o monte da tentação. Não. Quem conduziu Jesus para o monte para ser tentado pelo diabo foi o Espírito Santo. Elevou-se, transladou-se. Jesus foi elevado para ser tentado. Quando eu menciono na Bíblia Sagrada, quando o texto fala, e não diz que Elias ele foi arrebatado vivo aos céus no carro de fogo, como diz alguns. No que diz a manifestação do carro de fogo, foi simplesmente para separar Elias de Eliseu, tanto que no verso 11 de 2 de Reis 2 diz isso. Ou seja, uma intervenção divina foi necessária para separar Elias de Eliseu. E a Bíblia fala que logo apareceu um redemoinho. Redemoinho, para quem sabe mais do que eu, redemoinho, ele fala de um mar quente em círculos, em movimento entre a atmosfera terrestre e o solo. Sendo assim, um redemoinho não passa, eu vou repetir bem devagar, redemoinho, irmão, não passa acima das nuvens. Se Elias foi elevado ao céu, dentro de um redemoinho, me perdoe, redemoinho não passa acima das nuvens. Se Elias foi levado ao céu no redemoinho, para que céu que o redemoinho levou Elias? É algo que tem que ser entendido. Para que céu que um redemoinho levou Elias? Tem 3 céus. Redemoinho não passa acima da nuvem. E que para que céu levou o redemoinho levou Elias? Deixa eu dizer para vocês de uma maneira muito interessante também, digna de ser notado aqui. Elevou em direção ao céu. Mas para que parte? Elias, ele foi para Deus como que se ele subiu lá em cima com o corpo de pecado. Peraí. Não vai você me dizer para mim que ele foi transformado. Não, peraí. Elias subiu lá em cima com o corpo de pecado? Elias subiu... Não, pastor, mas Elias não pecou, irmão. Aquele que diz que não tem pecado, irmão, já comete pecado. Elias era um cara tão pecador, irmão, que a própria Bíblia fala em Tiago 5, e Elias era um homem comum. O que é um homem comum? É um homem sujeito a falhas e sujeito a grandes erros e pecados.
Então, se a Bíblia menciona que Elias ele foi um homem comum, então eu não posso jamais deixar de falar que Elias ele foi um homem comum. Então, eu vou fazer um próximo vídeo para dizer para vocês que o fim em que levou Elias, e particularmente, antes que eu faça um outro vídeo, lembra, Elias e Enoque não foram para o céu vivo. No próximo vídeo, eu vou deixar isso bem explicado para vocês.